Olá, hoje eu tô gravando para mostrar como é que eu faço o meu bolinho frito. Para você ver que não tem segredo. Muitas pessoas falam que ele explode, Comigo nunca explodiu. Vocês não reparam não que eu ainda não arrumei a casa, ainda tá meio bagunçada. Ó, o bom dele é que você pode brincar. Você não tem medida certa, ó. Eu coloco um pouquinho de leite. Ó, coloco um pouquinho de água. Pode até colocar mais um pouquinho. Sal, eu gosto de colocar isso, ó, temperado, tá vendo? Não tem segredo nenhum, ó. Gosto de colocar esse salzinho temperado mesmo. Pode pôr sal branco, pode pôr o sal que vocês quiserem. Ó, eu não meço nada. Eu simplesmente só jogo a quantidade. Se eu vejo que vai ficar salgado, eu coloco menos leite. Vê? Agora eu vou pegar. Espera aí só um minutinho. Vai dar uma tremidinha porque eu esqueci de pegar o óleo. Só um minuto. Ó, coloco o óleo. Não tem problema, você pode colocar menos óleo, menos água, mais água. Isso aqui é só para escaldar o polvilho, tá vendo? Eu vou dar um pause aqui, só para esperar ferver. Quando eu estiver fervendo eu volto, senão o vídeo fica muito longo. Ó, já começou a ferver, tá vendo? Ó? Começou a levantar a fervura, ó. Aí fica esse caldo estranho, feio mesmo, assim mesmo. E se você quiser experimentar, para ver se ficou bom de sal, não precisar de mais sal ou menos sal, aí você, se for muito sal, você põe um pouquinho mais de leite, um pouquinho. Acho melhor colocar um pouquinho mais de leite, para senão ficar ralo demais também. Põe mais um pouquinho de leite, aí o que restar, você guarda na geladeira para usar depois, ou senão põe mais polvilho. Eu sempre uso quase todo. Eu já acostumei mais ou menos que eu. E essa massa que você fizer, ela pode ser guardada na geladeira, viu? Aí é só você, tá vendo? Endurecer, ele ferveu. Vai ter um pouco de dificuldade que eu tô com a mão só. Mas mesmo assim, vou ver se eu consigo, ó. Espera, só um minuto. Ó, vendo? Tem segredo, joga de qualquer jeito mesmo, não tem problema. Deixa eu ajeitar aqui. Olha o jeito que ficou. E você só... O polvilho eu coloquei aqui de qualquer tanto, porque é qualquer tanto que você vai fazer mesmo. Não tem... Por isso que eu falo pra você, esse bolinho é muito bom que você pode brincar com a quantidade. Você não fica amarrado em receita. Ó, a única coisa que você vai saber, que você vai querer poder entender, é o ponto da massa. O ponto da massa é que tem o segredo de ficar... Fazer o bolinho ficar mais macio, não estourar essas coisas. Minha mão já tá limpa, agora eu vou pra mão dissolvendo. Cuidado que às vezes pode estar bem quente, mas como eu faço todo dia, minha mão já tá acostumada já. Ó, esse é o ponto, ó, do escaldo do polvilho, tá vendo, ó? Ó, ele não fica aquele só a farinha. Ele já fica um negocinho, tá vendo? Ó, você aperta, ó. Aí, ó. Aí, ó, você vai desmanchando essas bolas assim, mais ou menos assim com a mão. Agora, eu vou dar outro pause de novo no vídeo, porque essa massinha aqui vai ter que esperar esfriar um tiquinho para não cozinhar os ovos. Eu volto para poder mostrar como é que ela fica. Às vezes, com um ovo só, dá para você fazer o bolinho. Porque às vezes precisa, por exemplo, se você põe um ovo e vê que a massa tá faltando só um pouquinho para chegar no ponto, você não põe outro ovo, porque dependendo do ovo, não tem como você dividir o ovo no meio. Aí você pega, coloca água ou leite para acrescentar. Aí ó como é que ela fica, tá vendo, ó? Esse aqui é o verdadeiro escaldo, ó. Ele não fica só aquela farofa, ele fica, ó, tá vendo? Eu vou dar mais um pause e volto daqui a pouco quando esfriar. Olha, já esfriou, tá vendo? Eu desmanchei todas aquelas bolas que tinha, tá vendo? Quando ele vai esfriando, ele vai tomando a forma de polvilho de novo, ó. Tá vendo? Virou só uma farinha. Virou só uma farinha, mas
Se eu continuar apertando ele, ó, ele continua fazendo aquelas bolas. Quer dizer que ele ainda virou uma farinha, mas ele ainda tá úmido, daquele jeito que eu mostrei. E voltando ó, aquela quantidade de novo que eu te falei, ó, tá vendo? Aquele líquido, isso aqui, ó, não jogue fora, coloque na geladeira, dentro de uma vasilhinha, que você vai poder usar ela amanhã de novo, se você fazer outro biscoito. Não perde, não estraga, pode guardar, que amanhã é só você esquentar, fazer ela ferver de novo, porque o polvilho que escalda não é só essa quantidade de coisas que tem aí dentro, é o calor que ajuda. Então, agora, como eu tô filmando só com a mão, eu não vou poder amassar e mostrar pra vocês, mas eu vou colocar o ovo aqui, eu vou ver, agora que eu te falo, ó, não tem quantidade certa, eu vou ver se vou precisar de um ovo ou 2. Se eu precisar de um ovo, eu amasso e volto. Se eu não precisar de um ovo só e precisar mais de algum complementozinho, eu volto pra você ver eu colocando as gotinhas de água pra você ver chegar no ponto, ó. Eu vou dar mais um pause porque eu tô com a mão só, vou quebrar os ovos aqui ou o ovo, né? Não sei se vai dar 1 ou se vai dar 2, por isso que eu falo. Não tem a quantidade exata. Esse negócio de quantidade exata, esses bolinhos, por isso que às vezes não dá certo. Os outros falam, ai, o meu não deu. Mas às vezes o ovo da minha casa não é o mesmo tamanho do ovo da sua casa. Então, às vezes acontece. Então, por isso que eu falo. Vou dar mais um pause, vou colocar o ovo aqui e volto para mostrar. Ah, antes de colocar os ovos, eu experimentei, eu peguei um pouquinho da farinha e coloquei na boca para ver se o sal tava bom. Vi que apesar do tanto de sal que eu coloquei dentro daquele líquido, eu não coloquei o líquido todo, então ficou um pouco sem sal. Vou pegar mais um pouquinho de sal, aí fica do seu agrado. Eu jogo sal, esse sal temperado mesmo vermelho. Eu não tenho problema em que a massa fica diferente, ou fica de cor diferente, eu não me importo. Aí que eu também depois de frito ele quase não vai aparecer. Eu coloco mais um pouquinho de sal. Ah, e não se assuste, viu? Esse sal que eu tô colocando dá a impressão que ele vai ficar salgado, mas não fica, porque esse sal vermelho temperado que eu costumo comprar, ele é engraçado, porque não é igual o sal branco. Ele não salga com tanta facilidade, então é menos sal. Vou arriscar. Coloquei 2 ovos e agora vou ver se vai precisar de mais ou se só esse aqui vai dar. Eu vou dar mais um pause aqui, só pra vocês verem que eu coloquei 2. Ó, tá vendo como é que tá ficando? E agora aqui não tem jeito, aqui não tem como mexer com colher, não tem como mexer com nada. Tem que ser no... Aí eu queria tanto que tivesse alguém pra gravar, pra me mostrar pra vocês que às vezes ele vira uma maçaroca e você mesmo insistindo vai apertando e ele vai dando no ponto. Eu queria mostrar esse ponto. Deixa eu ver se eu consigo amassar aqui só com a mão mesmo pra ver. Aí depois ele vira uma massa lisa, muito bonita. Ó, pela aquela quantidade de ovos que eu usei e pela quantidade só de sentir a massa, eu notei que já deu. Não vai precisar eu colocar água, não vai precisar eu colocar nada. Eu vou ver que ela tem um outro segredo. Quanto mais ela ficar pegajosa na mão, se até você precisar passar óleo na mão para colocar ela na panela, melhor é. Quanto mais ela fica mole, melhor é. Tem 2 tipos. Se você quer ele aquele biscoito crocante parecendo peta, bem durinho, aqueles que quando esfria fica muito duro, você deixa a massa mais firme. Se você quer ele bem macinho, bem assim, daqueles que às vezes dá aquela leve murchada depois de frio, é a massa mais mole. Eu vou dar um pause, vou fazer a massa chegar no ponto e já volto. Olha como ficou a massa. Gente, não repara a barulheira, porque eu tô sozinha, tô fazendo com a mão só. Mas olha como ficou essa massa. Tá vendo essa massa aqui? Essa massa aqui, essa quantidade pouca que eu fiz, não exagera, gente, não faz demais. Essa massa aqui, eu vou fazer meus bolinhos. Vai dar bolinho demais. Ainda vai sobrar pra mim fazer outro dia. Porque cada bolinho eu gasto no máximo isso aqui, ó.
E você vai ver o tamanho que ele vai ficar. Vocês vão se impressionar. Eu volto, eu vou enrolar eles quase todo e colocar no óleo. E depois vou fazer um só por último para vocês verem o tamanhozinho que eu faço e do jeito que eu faço. Eu gasto 1 litro de óleo para poder, numa panela grande, para poder fazer um monte de uma vez, para não ter que ficar ligando e desligando o fogo, porque ele dá para fazer só uma vez com óleo quente. Depois você tem que deixar o óleo ficar a 0 grau, a 0 mesmo, friinho, para você colocar ele de novo. Por isso que às vezes as pessoas queimam, porque liga o fogo e vai enrolando e pondo dentro. Não pode. Você tem que pôr eles todinho dentro do óleo primeiro, não deixar nenhuma vaguinha no fundo da panela, depois acender o fogo. Porque você não pode ir colocando ele dentro do fogo e acender o fogo e ir colocando ele dentro da panela, não. Tem que colocar todos eles para depois ligar o fogo. Eu vou enrolar eles, colocar dentro do óleo. E o óleo dá para reaproveitar. Você guarda o óleo, dá para você fritar mais 2, 3 bolinhos, que ele não fica com cheiro, não suja e não tem problema de estragar o óleo. Você guarda o óleo, mas é só para esse bolinho. Não usa ele para nada. Guarda ele e usa só para esse próprio bolinho. Ó, panela bem grande, eu gosto assim. Olha o tamanhinho que eu pego, tá vendo? Desse tamanhinho, eu vou preencher todo o fundo aqui da minha panela, ó. Minha panela dá grande, porque eu gosto de fazer muito de uma vez só, para não ter que ficar ligando e desligando fogo, esfriando gordura. Então, eu vou te mostrar, olha o tamanhozinho da quantidade de massa que eu pego, ó, às vezes até menos, tá vendo? Não mais que isso aqui, ó. Ele vai ficar um bolo grande, eles vão custar a caber aqui dentro dessa panela, por incrível que pareça. Eu vou enrolar todos e já volto. Pronto, preenchi todos os espaços da panela, ó. Só teve um aqui que eu errei, que eu coloquei em cima. Não coloque em cima, só preencha o fundo. Não coloque em cima não, que ele tende a grudar, sabe? Um no outro, depois dá um certo trabalhinho. Mas não é coisa de outro mundo, não. Eu deixei o último para mim colocar na panela, na minha mão, para vocês verem a dimensão. Porque às vezes vocês veem ele na panela, vocês acham que ele é grande. Não é, ó. Olha o tamanhozinho. Aí minha mão é pequena, ó. Olha o tamanhozinho que ele é, ó. Vou colocar nesse último espacinho aqui, ó. Vendo, ó. Não precisa colocar com esse cuidado, não. Tô colocando só porque é o último mesmo. Agora eu vou ligar o fogo. Vou esperar eles todos subir, porque eles vão subir. Eles vão ficar tudo boiando aqui. Aí eu vou te mostrar. E outra coisa. A minha massa ficou assim, ó. Ó. Não precisou de óleo, sabe? Não precisou de óleo para untar. Mas esse modo aqui vai ficar daqueles crocante. Se você deixar amanhecer, ele vai ficar meio que durinho, meio que quebradiço, sabe? Então, se você quiser a massa mais molinha, você põe ela mais molinha, ele vai dar aquele biscoito mais macio. Essa massa mais macia, ela vai ficar, o bolo vai subir, vai crescer e depois você vai ter que ficar o tempo todo girando ele com a colher o tempo todo, para ele não murchar, porque o lado que fica fora da gordura, ele murcha que vira uma precatinha. E se você deixar ele crescer, enquanto ele não criar uma forma, que ele vai parar naquela forma já grande, sem estar murcho, se você deixar ele crescer com ele murchinho, ele vai ficar da forma que ele tiver murcho. Aí ele não vai criar aquela forma mais, porque ele murcha e espicha várias vezes. Mas se você deixar ele ficar frequentemente murchando e subindo, murchando e subindo inflando igual um balão, na última vez que ele for fazer isso, ele vai ficar daquela forma defeituosa que estava murcho. Então, por isso que eu falo pra vocês, eu garanto que esse bolo não estoura por isso. Você tem o tempo todinho de ficar mexendo ele. Se você tem o tempo todo de ficar mexendo ele, como é que você vai mexer uma coisa que fica explodindo? Vocês vão ver que esse bolo aqui é um bolo que vocês vão gostar de fazer e não tem perigo. Eu vou esperar a manteiga subir de novo, ou ele subir da manteiga de novo, para mim mostrar para vocês. Ele já começou a fritar, tá vendo, ó? Mas ainda não subiu nenhum ainda, ó. Agora eles boiam e fica bem maior. Se você quiser ver que na sua panela deu uma grudadinha, você pode ajudar com a colher mais delicadamente, que senão você corta a massinha dele. Porque a massinha é muito sensível, muito molinha, ó, tá vendo?
Ó, já tá boiando, ó, tá vendo? Ó, se você quiser dar uma ajudinha, pode, mas cuidado, que senão a colher pode ferir a massinha, tá vendo? Ó, já estão todos, ó, boiando, ó. Agora eles crescem. Vai ficar bem maior. Eu vou... Aqui o que eu tô falando, ó. Se vocês não colocar ele delicadamente, ó, tá vendo, ó? Fere a massinha. A colher rasga a massinha, porque a massinha tá muito molinha. Ó. Olha aí, já tá crescendo devagarzinho. Mas tem que ficar o tempo todo desse jeito, ó. Por isso que ele não pode explodir. Como é que você vai mexer uma coisa que vai explodir? Esse aqui vocês não precisam ter medo. Ele não explode. Faça esse bolinho todos os dias. Também, quando eu comecei, eu fazia muitas formas erradas. Eu tinha muito medo. O maior erro que eu cometia era de colocar uma tampa. Já com medo dele explodir e a água pingava lá dentro. Ah, menino. Realmente, virava bolinho bomba mesmo. Ó, o tamanho que ele já tá ficando, tá vendo, ó? Quanto mais mole a massa, maior fica o bolinho. Quanto maior, mais mole. Se você puder até passar o olhinho na mão para ela desgrudar da sua mão, melhor fica o bolinho. Tá vendo? Vou esperar ele crescer um pouquinho aqui e volto para filmar mais. Vou fritar mais um pouquinho, deixar o vídeo, infelizmente, um pouquinho mais longo, mas vou continuar fritando. Pra vocês verem, ó, que eu tô, ó, aqui, ó, tá vendo meu corpo aqui? Ó, tô aqui, ó, colado no fogo, ó, e ele tá ali fritando, ó, ele não vai explodir. Vou fritar mais um pouquinho pra vocês perderem esse medo de que ele vai estourar. Se vocês fizerem dessa forma que eu fiz aqui, não tem erro. Eu faço todos os dias e nunca tive problema. Olha o tamanho que ele já tá, ó, vendo? Se eu tivesse deixado a massa mais mole, ele estaria maior, ó. Eu posso ficar aqui o dia todo mexendo aqui esse bolinho aqui, que ele não vai explodir, ó. Eu fico mexendo porque, às vezes, quando você deixa a massa mais mole, essa parte que tá fora do óleo aqui, tá vendo? Ela dá aquele franzido, parecendo quando a sua mão tá muito de molho. Esse aqui não vai ficar, porque a massa, que nem eu falei pra você, a minha massa ficou mais firminha. Mas se você deixar ela mais mole, ela faz isso. Então você tem que estar sempre com ele em movimento, para ele sempre estar envolvido no óleo. O meu, eu tô mexendo porque já virou hábito. Já virou mania de eu mexer. Mas quando ele é assim, mas é bom também tá mexendo. Esse, mesmo ele não estando murcho, para ele fritar de todos os lados. E não ficar um lado mais branquelo do que o outro. Mas moreninho ele não fica não. Ele sempre vai ficar branquinho assim mesmo. Ó, tá vendo? Ó, ouviram algum estouro? Ouviram algum barulho? Nada. Vai ficar assim até eu tirar ele daqui, ó. Dessa forma, ó. Pra quem tem medo, ó, eu tô aqui do lado dele, ó. Continuo mexendo. Ó. Ele cresceu. Isso aqui, ó, esses negocinhos que deu nele aqui, ó, não é rachadura. Às vezes pode ser uma rachadurinha ou outra, mas ele racha sem você só escuta o barulho dele abrindo. Ele não pipoca. Esses negocinhos aqui, ó, às vezes é a colher que eu falei pra você que machuca eles quando a gente vai mexer, ó. Às vezes pode ser que ele tá abrindo, mas ele abre sem escândalo nenhum. Ele só brinca. Você só escuta o barulho dele, do arzinho saindo de dentro dele. Olha. Já tá quase na hora de eu tirar. E ele ainda continua desse jeito. Aí a consistência é você que manda. Quando você quiser saber, você tira um assim, ó, pra fora. Ó, tira um. E deixa esfriar pra ver como é que ele vai se comportar. Se ele vai murchar, se você quer ele mais mole, se você quer ele mais duro. Aí você que manda. Ó, tá vendo? Ouviu algum barulho? Não ouviu. Esse aqui mesmo, ó. Esse aqui, ó, foi minha colher que rasgou ele. Aí ele abriu um pouquinho mais, depois que minha colher bateu nele, quando eu tava ajudando eles a desgrudar do fundo. Tá vendo? Desse jeito aqui ele vai ficar, ó.
Ninguém ouviu nada, ó. Nem um barulho, nem um pipoco, nem nada. Ó, como é que eu fico por dentro. Esse ainda não tá bom. Ele tá, ó, molinho. Não é assim que eu quero. Eu quero ele destralar. Quando eu morder nele,